Hoje nós vamos introduzir o cálculo. E, claro, eu não vou falar logo, em uma primeira análise, já falar de limite, integral, derivada, etc. Vamos começar por função, porque o objeto do cálculo muitas das vezes não é o número, entende? A gente não vai falar 1 mais 1, 2, etc. A gente vai meio que perguntar, vamos trabalhar mais com funções, em estudar como fazer meio que operações entre aspas com funções inteiras, funções aí de todo jeito, e até no cálculo 2 como obter funções que resolvem um dado problema. Então vamos começar pelo plano, né? Plano cartesiano e tal, conhecido aí como o gráfico, né? Aqui o gráfico. A gente tem o zero aqui, beleza. Aqui a gente tem os positivos, tem 1, 2, 3, e aí vai embora, né? Tem 1, 2, 3 aqui, certo? E à esquerda a gente tem os negativos, a gente tem o menos 1, menos 2 e menos 3. E abaixo a gente tem o menos 1, menos 2 e menos 3. Então é isso, acima e à direita positivos, à esquerda e abaixo negativos. Então vamos começar com um problema aqui, que é o seguinte. Vamos começar da origem e vamos desenhar um triângulo aqui, ó. Vamos colocar 4, né? Até 4. Essa base aqui do triângulo, ela vai ter 4 metros aí, né? Digamos. Vamos colocar unidades aqui, né? Metros. Metros aqui, pra cá e tal. Então, perceba o seguinte, que isso aqui é uma localização. É como se você tivesse um ponto zero. Se você for pra cá, vai ganhando metros, né? Se você for pra esquerda, você tá indo longe dos positivos, né? Então, você pode localizar qualquer ponto aqui no meio, certo? Então, beleza, vamos desenhar o resto do triângulo aqui. Beleza. Agora, imagine o seguinte problema. Nós queremos calcular a área desse triângulo. Nós poderíamos simplesmente recorrer a fórmulas do ensino fundamental ali e já resolver de cara isso aqui, né? Que a gente tem todos os lados. Mas a ideia desse vídeo não é essa. Nós vamos obter uma função que descreva a área de qualquer triângulo que a gente queira, dependendo aqui da própria função. Vamos falar disso aqui. Primeiramente, né? Vamos discutir o que é que difere um triângulo retângulo desse aqui para esse aqui, ó. Certo? Veja que esse daqui, a base dele é bem maior do que a altura, certo? E a base desse aqui, ó, é menor do que a altura. Então, o que é que a gente faz? A diferença dele é entre a base e a altura, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar esse lado do triângulo de A, esse aqui de B, e esse de baixo aqui, ó, esse chão, né? Vamos chamar de C, né? Que nem aqui, ó, A, B e C. Sempre quando eu vou me referir em triângulo, esse lado aqui vai ser o A, a altura B, e a base aqui, né? O C. Então, nós vamos estabelecer o seguinte, a altura dividido pela base, aqui, ó, seja B sobre C, é o que vai me dar a diferença dos triângulos. E a gente vai chamar isso aqui de quê? Essa razão aí vai ser a minha tangente. Vou colocar só como TG assim, certo? TG você já tem que saber, é essa altura dividido pela base, ou seja, B dividido para C.
entendeu? Continuando. Agora a gente vai sair do ensino médio e a gente já vai começar no superior. Botando o pé lá no superior, né? Transformando isso em função, finalmente, né? Sabendo disso aqui. Então, como é que é uma função? A gente tem dois conjuntos aqui, ó. Conjuntos de números, certo? Aqui nós temos geralmente o tempo, certo? O tempo ele só passa por positivo. E aqui nós temos o que? A altura do triângulo, entendeu? Eu vou chamar a altura de H. Ó. Então aqui eu tenho o que? H de T, certo? Ou seja, a altura ela vai depender da base, entendeu? Mas só que dependendo do triângulo, a altura ela pode aumentar mais rápido, ou quer dizer, aumentar mais rápido, né? Com pouca base a altura já vai aumentando muito rápido. Ou a base tem que ser sempre maior para poder chegar numa mesma altura, né? Esse triângulo aqui teria que ser grandão assim, ó, para poder chegar na altura desse. Ou seja, o C ele tem que ser bem maior do que esse C, para chegar na mesma altura. Então, a gente entendeu que a base dividido para a altura, ela nos dá o quê? O quão rápido que essa função aumenta. O tão rápido que a altura aumenta. Então, vamos começar. Ó. Quando a altura é zero, aqui eu tenho o quê? O tempo, né? E aqui eu tenho o quê? H de T. Quando a altura é zero, quero dizer, né? Quando o tempo é zero, a altura é zero. Certo? Aqui, ó. E quando a altura for 1, quero dizer a base. Quando a base for igual a 1, a altura não vai ser 1. Vai ser um pouco menor. Observe aqui. Mas como é que eu vou saber exatamente isso aí sem medir? Entendeu? Eu tenho uma régua aqui meio antiga. Eu poderia dizer aqui que talvez é algo em 0,8. Mas eu posso descobrir isso aqui sem medir. Como? Fazendo a função desse cara. Mas antes, ela vai até o final aqui, certo? 4 segundos ali. Então, quando deu 4 segundos, isso aqui é um triângulo que cresce ao longo do tempo. Quando dá 4 segundos, qual é a altura? 3 metros, né? Deixa eu tirar esse metro aqui para não confundir, né? A altura é dada em metros. E, na verdade, o tempo ele cresce junto com ele, né? Imagina aí, né? Quando é 1 segundo, o triângulo está desse tamanho. Quando dá 2 segundos, a base está desse tamanho. 3 segundos e assim vai embora. Entendeu? Tudo é em metros aqui, ó. Só que a base, ela cresce junto com o tempo. Entendeu? Tendo dessa forma. Foi, né? 4 segundos, 3 metros. E esses do meio aqui, né? Já não é tão certo. Então, o problema de hoje é, por agora pelo menos, é descobrir como é que eu encontro isso daqui sem medir. Então, se a velocidade com que a função cresce é dada por esse b dividido por c, a altura dividido pela base, você concorda comigo que tenho aqui um metro, né? Aqui 1 metro. A altura é 1 metro, né? Aqui, ó, 1. Digamos o 0 aqui, ó, do eixo. Ó. E a altura é 1 também aqui, ó. Então, a base dividido para a altura é o quê? É 1, ó, B sobre C, que é igual a 1 sobre 1, certo? Então, 1 dividido para 1 dá quanto? Dá 1. O que é que isso aqui quer dizer? Ó? A cada 1 segundo, a altura aumenta 1 metro. Entendeu? Só que aqui é um pouco menos. Então, o que é que eu posso dizer dessa aqui, ó? Que o meu B não é 3? Ó, B dividido para C é igual a 3
dividido para 4. Entendeu? E aí, quanto é que dá isso aqui? Então, vamos lá, ó. Se você não tiver essa calculadora aqui, ó, você usa o celular mesmo. E daí você liga ela aqui, pá, e faz 3 dividido para 4, beleza? E você tem quanto? 0,75. Então vamos colocar aqui, ó, 0,75. O que é que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que a cada 1 metro que essa base cresce, a altura vai dar 0,75. Entenderam? Eu não medi, mas eu sei que é isso. Por quê? Eu descobri a velocidade com que essa função cresce. Isso aqui a gente chama o quê? O que a gente pode dizer? Que a tangente nos dá a velocidade, né? A tangente nos dá a velocidade de crescimento. Então essa função tangente aqui ela é muito importante para o cálculo também. Ela cai muito. Entenderam? Sim, é relativamente simples, né? Depois você pega o jeito. Pois bem. E agora, o que a gente faz, né? A gente sabe que quando dá 1, vai dar 0,75. Uma outra dica é, você não precisa deixar 0,75. Você pode deixar 4/3 mesmo. Dá no mesmo. Agora a gente já tem tudo para fazer essa função aqui. Então vamos lá. Uma outra coisa que também pode acontecer, indo para cá, né, no meu gráfico, é da função ela já começar diferente de 0. Aqui eu tenho que a altura de tempo, né? E aqui o tempo. Esse meu triângulo ele já poderia começar do 1 aqui, ó. Beleza? Quando a gente tem, ó, aí ele começou do 0, mas aqui já começou logo do 1. Como é que vai ser a nossa dinâmica aqui, ó? Por exemplo, aqui é 1 e aqui é 2, né? Quando a altura for igual a 0, quando o t, né? Quando o t for igual a 0, aqui eu tenho o tempo, né? E aqui eu tenho a altura de t. Quando a altura for igual a 0, quero dizer o tempo, caramba, isso aí eu vou me acostumar com o tempo. Quando t for igual a 0, a altura é quanto? Já começa com 1. Então vai ficar 1. Entendeu a diferença aqui, ó? Então, o que é que eu posso dizer? Que quando ele começa daqui, ele tem o quê? Uma constante. Essa constante a gente vai chamar o quê? Só de C. Quando aparecer um C aqui, ó, você já tem que entender que é uma constante que a nossa figura vai começar logo dela. E ela aparece como? Somada à função. Então vamos lá. A função desse triângulo aqui, ou seja, a função com que cresce a altura desse triângulo, a gente vai chamar de que, ó, h de t é igual, ou seja, a minha altura ela é igual ao t aqui, né? Certo? Você se lembra que se 1, olha só a relação, né? Se 1 vai dar 0,75 e no caso 4 vai para 3, você concorda que eu sempre vou ter esse fator 0,75 no meio? Se 1 dá 0,75, 4 para dar 3 tem que ser o quê? Tem que multiplicar por 0,75. Vamos lá, ó, 4 vezes 0,75
dá o que? 3. É o que acontece, ó. 4 vezes isso dá 3. Então, no caso, a minha função vai ser o t multiplicado, só um ponto, entendeu? Por o que? 0,75. Entendeu? E o que mais que eu tenho que colocar? Ó? A minha constante. Só que acontece, a minha constante nesse caso é quanto? Ele começou da onde? Do zero. Quando ele começa do zero, a gente só põe aqui, ó, mais 0, que é a minha constante, né? Só que eu não preciso pôr o zero. Eu posso omitir o zero ali, entendeu? Então, no caso aí, ó, h de t vai ser igual. Qual é a preferência, né? Que esse número aqui da frente, ó, quero dizer, esse número que tá atrás, ele fica na frente. Então fica assim, ó. Altura em função do tempo, a gente fala assim, ó, é igual a 0,75 t. Entendeu? H de t igual a 0,75 t. Ou você pode deixar em fração. No caso aqui foi quanto? 3/4. Então vai ficar assim, ó. 3/4 vezes o t. Essa aqui é a nossa função de crescimento desse triângulo. E nesse caso aqui, ó, como é que vai ficar? Digamos que aqui a gente tem o A, a gente tem o B e tem o C. E que o B sempre seja igual a C, certo? Então como é que vai ficar? Ó? Aqui é 2, né? Então vou botar 3 aqui. Então observe, ó, quando é 0, dá 1. Quando é 0,2, né? Vai dar 3. E agora, como é que fica esse caso aí? Então vamos lá. Qual é a altura nesse caso aqui? Olha só, ele já começou com 1. E o 3 aqui em cima. Ó. Então essa altura aqui, eu tenho que descontar esse 1 aqui, certo? Então a tangente é igual a 3 menos 1, porque começou com 1, né? Você tem que descontar a constante. E eu vou dividir isso aqui, o resultado que der aqui dentro, eu vou dividir pela base. Qual é a base? 0, 1, 2. Entendeu? A base é 2. Mas a altura é só isso aqui, ó. Não é tudo isso, é isso aqui. Beleza? A altura do triângulo. Então a minha tangente vai dar o quê? Vai dar 2 sobre 2, que é igual a 1. Certo? E o que é que isso aqui quer dizer? Que a cada 1 segundo, aqui a mais, ele cresce o mesmo tanto. Então vai ficar assim. H de t, nesse caso aqui, ó, vai ser igual a 1 vezes o tempo mais 1. Por que mais 1? É a constante, ó. Certo? Porque quando t é igual a 0, isso aqui tudo vai a 0 e sobra só 1. Certo? E se for 2, como é que vai ficar? H de t é igual a... Esse 1 você pode simplesmente omitir. Vai ficar só t mais 1. Não precisa deixar 1 ali na frente, né? Então vem, ó, H de t é igual a... Vamos colocar 1 aqui, ó. Substituindo o 1 no lugar do t vai ficar 1 mais 1. Isso aqui dá quanto? 2. Então, quando o t for igual a 1 segundo, a altura do 0 para cá, ó, vai ser 2. Mas só do triângulo aumentou 1. Entendeu? Quando a gente fala com gráfico, tudo é com referência no gráfico aqui, ó. Então a gente tem h de t igual a 2 segundos, né? Substitui o 2 no lugar do t, fica 2 mais 1, que dá quanto? 3 apenas. Vamos colocar em metros aqui, né? 3 metros.
Então aqui eu tenho 2 metros e aqui é 3 metros. Certo? Aqui em metros. Então quando dá 2 segundos, eu tenho quanto? 3. Entendeu? Então o que é que eu preciso para montar uma função? Eu tenho que saber qual é a tangente, que é o b dividido por c. Eu vou pegar essa tangente e multiplicar pelo tempo, aqui ó. No caso aqui deu 1, né? Aqui já deu diferente, ó. Já deu 3/4 de t, ou 0,75, não importa. Multiplico por t e eu tenho que botar mais a constante. Esse c aqui, ó. Essa constante é o que? É onde começa a figura. Ó. Aqui começou do 0, então eu não precisei botar. Aqui começou do 1, então eu botei mais 1. Dependendo da altura aqui, ó, podia estar aqui na China, né? Mas você tem que colocar a constante, né? 3 bilhões aqui a mais. Então esse aí é o primeiro vídeo. Treine isso aqui. Pegue aí desenhando triângulo. E aí você vai fazendo essas funções para você prever a altura dele, independente do tamanho da base, né? Nesse caso, se aqui for 10 segundos, né? 10 segundos ele vai aumentar até 10 metros. Então ficaria o que aqui, ó? Nesse triângulo aqui. Ó, h de t é igual a... Vou botar 0,75 mesmo. Vezes, não é 10 segundos? Mais 0, né? Eu não preciso botar o 0, é só para deixar bem claro isso aí. h de t é igual a 10 vezes 0,75 dá 7,5. Mais 0, né? Dá isso aí. Então, a altura vai ser 7,5 metros quando a base chegar a 10 metros, né? Ou seja, quando se passar 10 segundos. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.